Esse senhor, ele olhou para ela e disse: minha esposa me mandou ver os vídeos dele porque eu estava sendo um mau pai. A chance que eu tenho de falar sobre uma paternidade mais saudável é uma chance que eu queria ter tido para mim mesmo, que não tive pai. E hoje, no Café com a Mana, muito especial, temos ele, que é um grande comunicador, palestrante, autor, best-seller. O pai é pop no Brasil e no mundo. Marcos Piangers. Aí, mano, obrigado por me receber. Fico muito feliz de estar aqui conversando com você. Eu que fico muito feliz. Que gratidão ter você aqui na nossa região, trazendo o teu conhecimento, trazendo essa pegada de modernidade, de tudo que você tem assim feito por esse movimento. E a primeira pergunta que eu tenho para te fazer, Marcos, é se você tem a dimensão, assim, a magnitude do movimento, da transformação, da influência que você tem na masculinidade moderna, nas famílias e tudo que você vem hoje mudando. Claro que tem uma mudança aí cultural, mas não podemos negar que você foi o pioneiro nisso tudo. A história que eu mais gosto sobre onde o meu trabalho chega é uma história de uma amiga minha que faz um trabalho voluntário no Sertão Nordestino, chegou no Sertão Nordestino, numa comunidade que tinha acabado de receber 3G, então ainda os celulares muito arcaicos, e pela primeira vez eles podiam conectar no YouTube, essa minha amiga entrou numa casa, eles tinham batido e estava um senhor sentado numa cadeira assim muito simples, vendo um vídeo meu no YouTube. E ela disse: esse aqui é um amigo meu lá do sul, um amigo meu lá de Florianópolis. E esse senhor, ele olhou para ela e disse: minha esposa me mandou ver os vídeos dele porque eu estava sendo um mau pai. Essa para mim é a história mais legal que eu já ouvi do alcance que o meu trabalho tem, porque fico sempre muito empolgado, otimista com a ideia de usar a internet para o bem. Usar a internet, a capacidade de conexão da internet para tocar corações e mais do que isso, para dar pelo menos um auxílio para aquele senhor que estava lá no interior do sertão nordestino e que não sabia nem como criar filho, porque ele foi criado de um jeito, ele estava só replicando aquilo que ele recebeu do pai dele, e muitas vezes o que ele recebeu do pai dele é a agressão, distância, abandono, né, alcoolismo. Então, acho que a chance que eu tenho de falar sobre uma paternidade mais saudável é uma chance que eu queria ter tido para mim mesmo, que não tive pai. Como eu não tive pai, eu queria ter aberto um dia uma rede social e visto um cara que de alguma forma pudesse me relacionar e que me falasse: rapaz, vai cuidar dos seus filhos, cara, vai aproveitar, é um negócio bonito, a família, é um negócio bonito, gostoso, divertido, encantado, criativo, inspirador. Você pode ter uma vida leve, legal, com os filhos, com a sua esposa, e você não precisa viver uma vida de imagem para os outros, porque muitas vezes a gente discute as questões relacionadas. Você tem as manas, né? Então toda a comunidade de manas certamente tem essa discussão sobre, poxa, como as mulheres também estão em lugares que são prisões, e como essas prisões elas machucam, e como a feminilidade ela é diminuída na sociedade, muitas vezes agredida na sociedade, e muitas vezes solitária. Marcos, eu acho muito bacana que você traz uma fala para a família, para os homens, mas tu também lembra as mulheres, né? Então, delegue, porque assim como a gente traz a cultura do masculino, que não pode chorar, que tem que ser rude, que muitas vezes não participa ali daquela paternidade mais próxima, você também lembra as mulheres assim: delegue, deixe o homem participar, deixe ele fazer do jeito dele. Porque às vezes também a mulher abraça tudo e não dá conta, e daí ela se sente sobrecarregada, mas é que ela também não consegue trazer, né, o homem. Então eu acho muito legal que você tem essa visão ampla, né? Não só o homem, não só a mulher, mas é o conjunto da família. Eu não sei como é ser mulher, mas eu sei de ver pequenininho a minha mãe chorando, como é desgastante ser uma mãe solo, por exemplo. Como é difícil ser uma mãe sozinha, como a minha mãe foi. Eu não sei como é ser mulher, mas eu sei que eu vi na minha esposa a vida dela profissional, social, biológica se transformar com a maternidade. Assim, ali eu vi uma injustiça da sociedade de não valorizar uma mulher que engravida. Ela fica escondida dentro de casa por 9 meses, depois mais alguns meses de licença maternidade, e nesse processo ela fica muito fragilizada, solitária e tudo mais. Eu não sei como é ser mulher, mas eu tenho 2 meninas, 2 filhas. E aí eu vejo também na sociedade algumas coisas que me incomodam. Então, de alguma forma, assim, eu tento trazer algo que eu acho muito importante
mais do que um empoderamento feminino ou um empoderamento masculino, o que eu tento trazer é um empoderamento relacional. A nossa capacidade de se entender. Porque às vezes eu sinto que o homem tem um idioma e a mulher tem outro idioma. São idiomas. É como se eu falasse alemão e uma mulher falasse japonês. Porque a gente foi treinado para ter... A gente foi, tipo, em escolas distintas de idiomas emocionais e a gente só consegue se expressar de um jeito específico. A mulher tem uma série de traumas e de cultura transformando ela naquele comportamento, e o homem tem uma série de traumas e cultura transformando ele num outro comportamento. É quase impossível dar certo se esse homem não olhar para dentro e perceber que ele tem que desenvolver sensibilidades, já que ele foi criado para não ser sensível, e essa mulher não olhar para dentro também e perceber que ela tem que delegar, como você diz, mas ela tem que também entender o idioma do homem, entender as prisões que o homem tá, né? Entender que a gente precisa achar caminhos para dar certo essa Perfeito. E é o poder do elo, né, Piangers? É exatamente isso. Edificar o seu parceiro, ele te edificar. Então eu falo muito do empoderamento feminino, que ele tá tendo muitas vezes uma deturpação, assim, né? Que não é colocar a mulher em sobreposição. E é exatamente empoderar as duas partes. Né? Então a força do elo entre homem e mulher, se enxergar como parceiro, não como uma competição. Então isso é saudável, benéfico para a família como um todo, né? E aí no caso do homem, acho que mais do que isso, se entender como um cuidador, entender sua esposa como uma pessoa que não é sua mãe, ela não tem que fazer tudo para você. Se a sua mãe fez tudo para você, preparou o jantarzinho e, né, arrumou a casa para você e trocou todas as fraldas dos irmãozinhos, cara, sua esposa é uma outra parada, é um outro momento histórico, uma outra pessoa, é uma outra situação que você tem que aprender a lidar, né? E hoje em dia eu vejo, ali falando do homem, uma masculinidade bastante imatura, assim. A gente vê muitos homens morando com os pais até os 40 anos, muitos homens tendo uma dificuldade gigantesca de fazer as primeiras atitudes de uma pessoa madura. Primeiro movimento emprego, de sair da bolha, né? Sair de uma situação de imaturidade mesmo. Então eu percebo isso em 3 frentes. Eu percebo que o homem não enxerga outros homens maduros, então existe um culto a uma masculinidade imatura ainda. Então o cara que 50 anos bebe todas e dirige e destrói o carro ainda é o legalzão, o tiozão legal, descolado. É uma imaturidade, né? É uma imaturidade, isso é inaceitável, uma pessoa que não entende que existe uma fase de ser cuidado e existe uma outra fase de cuidar. Então, usar essa força masculina, essa virtude que a gente tem dentro da gente para cuidar da aldeia, para cuidar da cidade, para cuidar das pessoas, para cuidar da família. Entender que a sua força está dentro de você, não para você ser violento e agredir, pelo contrário, para você proteger. E você usar essas virtudes masculinas, essas forças masculinas que a gente tem, né, biologicamente diferenças, justamente com virtude, com honra, para trazer exatamente a sua melhor versão para o mundo, numa espécie de transição. Então eu percebo essas 3 frentes no seguinte sentido. A gente ainda celebra o masculino imaturo, isso é muito prejudicial. 2, a gente não tem masculinos maduros para nos inspirar. Quem é o grande pai, quem é o grande marido que a gente vê na mídia, sempre tem um caso de um cara que parecia ser um cara legal trair a esposa, um cara que parecia ser um bom político, na verdade faz coisa errada. Então, um bom empresário, na verdade, também fala uma ou outra coisa que não te inspira. Então, a gente precisa de bons exemplos que construam essa masculinidade saudável. E, por último, a gente perdeu na sociedade uma transição saudável desse moleque para um momento em que ele é o cuidador, né? A gente perdeu a noção de qual é o momento, né? Porque durante algum tempo a gente tinha, talvez o esporte fez essa função, a igreja fez essa função, o exército fez essa função para algumas pessoas, o trabalho fez para algumas pessoas essa função, mas em algum momento a gente perdeu esse senso de transição. Até aqui eu era jovem e a partir de agora eu cuido, a partir de agora eu sou maduro, a partir de agora eu vou ser um bom homem, um bom marido, um bom pai, um bom cidadão. E acho que a gente precisa celebrar de novo, poxa vida. A gente tem coisas tão fortes e boas dentro da gente, a gente precisa recuperar isso. Extraordinário. Quando você fala cuidador, muitas pessoas não interpretam da forma correta. Então, não que a mulher seja
totalmente frágil, que ela precisa ser cuidada. Mas a mulher, ela foi galgando, né? Exatamente postura, liderança, governança, e ela tá abraçando tudo, todos, que ela tem que ser a heroína, que ela precisa ser bem-sucedida no trabalho, na família, ela tem que cuidar da família, ela tem que estudar, ela tem que... E daí, muitas vezes, a gente não consegue descer um pouquinho e ser cuidada. Como vem muito do nosso sagrado feminino, né, Marcos? De nós cuidarmos, de nós abraçarmos. Qual é o momento que a mulher vai se permitir ser cuidada? E não dentro de uma fragilidade ou de uma vulnerabilidade apenas, mas também assim, não, eu posso ser uma mulher foda, que vou, que faço e que sou cuidada por esse governante, por esse masculino. Então é muito desse equilíbrio das energias feminina e masculina, né? Eu cuido, você me cuida e existe uma troca de um servir, né? A minha filha me mostrou uma frase uma vez que dizia assim: as mulheres são frágeis, mas não como uma flor, mas como uma bomba. Perfeita, adorei, vou usar essa. É muita energia, é muita potência, então toma cuidado, meu irmão, toma cuidado. Mas não é no sentido realmente assim do homem cuidador, eu digo o homem cuidador, cuidador de tudo. Cuidador da praça da cidade, cuidador das pessoas que estão entrando no seu evento, cuidador da pessoa que entrou na sua loja, um líder cuidador que pergunta para o seu colaborador ali na empresa como é que aquela pessoa está se sentindo. Porque um líder, ele não é líder quando ele manda, ou quando ele decide, ou quando ele paga as coisas. Ele é líder quando ele é humano. Ele é líder quando ele consegue inspirar, e ele consegue inspirar se ele tiver cuidado, porque se ele não tiver cuidado, todas essas pessoas ao seu redor vão se deteriorar mentalmente, biologicamente. Então, assim, eu digo que o homem tem que desenvolver o mesmo cuidado que as mulheres já praticam normalmente. E acho que isso tem a ver com a nossa cultura, mas tem a ver com biologia também. A mulher, ela tem dentro dela dispositivos que são mais afeitos ao cuidado. Então, um dos grandes pesquisadores da psicologia, um neurocientista chamado Jack Pansep, né? Ele desenvolveu a neurociência afetiva. Então ele é super respeitado em todas as universidades, toda a psicologia respeita esse cara, é um cara que conseguiu perceber que existem 7 emoções que têm áreas do cérebro que correspondem a essas emoções. Play, o lust, né? o panic grief, rage e care. Care. A mulher, quando tem filho, o care, a área cerebral responsável pelo cuidado, o care, explode. Explode, ela entende, ela cuida, ela amamenta, ela vira uma leoa que protege o filho. O care está muito forte. O homem não tem esse care, mas é muito interessante que o homem desenvolve esse care se ele cuidar da criança, se ele der banho na criança, se ele dormir com a criança, se ele tiver dias seguidos com a criança, tocando a criança, com a criança no colo, a área do care dele começa a bombar igual a mulher. O que acontece, infelizmente? Que daí, culturalmente, o homem não tá lá, porque a licença paternidade é só de 5 dias, porque ele acha que ele tem que ser só o pagador de contas, porque ele acha que só a mulher consegue fazer, ele vai comprar fralda, chupeta, mamadeira e deixa tudo a mulher cuidar. E aí, dentro dele, ele não entende esse negócio. Por que gostam tanto de uma criança? Por que tá tão apaixonado pela criança? A criança só chora, só faz cocô, só vomita. Porque ele só pega a parte ruim. Se ele se propõe a fazer todo esse trabalho do care, que é tipo, começar, se joga no escuro, pula nesse penhasco, você não sabe o que vai acontecer. Vai acontecer uma espécie de, sei lá, uma águia mágica vai te pegar para passear, na maior aventura que esse homem já pôde passear. Porque ele vai desenvolver dentro dele o care. E aí essa também é uma forma da gente fazer essa transição do imaturo para o maduro, porque ele pode sair dessa coisa do todo mundo cuida de mim, para começar a bombar na biologia dele o cuidado com o outro. E ele começa então a perceber, cara, eu não sou menos homem se eu abraçar um brother. E dizer, ô irmão, você tá bem? Como é que você tá? Você tá meio deprimido, irmão? Vamos conversar. Vamos beber uma cerveja? Não, vamos beber cerveja não, vamos falar sóbrio. Conversar. Porque a gente precisa talvez conversar de coisa séria, a gente precisa chorar junto, irmão, a gente precisa se abraçar e se fortalecer. Você tem as manas. Nós, homens, a gente às vezes joga futebol por 20 anos com os nossos amigos e nunca falou com um amigo sobre impotência, crise no casamento, dificuldade de cuidar dos nossos filhos, depressão, burnout, ansiedade, solidão. Então a gente
vive 20 anos, 30 anos, 50 anos sem fazer terapia, sem olhar para dentro da gente, não entende quando a gente bate em paredes emocionais e não tem os humanos. Falta os manos. Falta os manos. E é por isso que os índices mostram, né, Marcos? Maior número de suicídios, válvula de escape. Quais são os maiores índices de alcoólatras, drogados, pessoas morando na rua? Violências fora de casa. É no masculino. Acidentes de trânsito, brigas, é a gente. E é por isso que quando eu falo, claro, a minha comunidade hoje é mais forte de mulheres, mas eu honro muito meu marido, nós estamos há 12 anos juntos. Então, assim, edifico muito, fortaleço muito, olho no olho e digo, você tá bem? O que tá acontecendo? Sim. Então, hoje, ele foi criado com 3 homens. A mãe dele é 3 homens, né? 2 irmãos, digo. E mais o pai dele, 3 homens. Então, também sempre foi muito o quê? As emoções? Não, o homem não chora, o homem... Então, isso eu consegui muito desenvolver no meu marido. Ele tem uma profissão que é um pouco mais... Ele é delegado de polícia, então é um pouco mais, né? Mas hoje ele se sente mais leve porque ele pode chegar com a esposa dele e falar: olha só, hoje eu peguei um caso, mexeu emocionalmente comigo, aconteceu isso, isso. Então eu vejo que quando ele solta, ele se sente bem, ele descarrega, ele não precisa descontar na bebida, ele não precisa descontar lá fora, no sexo com outras pessoas, com tantas coisas que acontecem que a gente sabe que é uma válvula de escape exatamente por não administrar as emoções. E no caso dele ainda mais, não precisa descontar numa violência exacerbada no dia a dia do trabalho, né? É isso, nós homens, lamentavelmente, a gente só tem o idioma da agressividade. E é tão importante a gente desenvolver esse outro idioma, esse idioma do cuidado, do autocuidado e do cuidado com as pessoas que estão ao nosso redor. Então, essa é uma discussão que para algumas pessoas parece bem óbvia, mas para muitos homens é muito novidade. E é muito importante a gente conversar. Ontem mesmo eu estava numa palestra, né? Você estava lá também. E eu conversei com uma pessoa que foi criado de uma forma muito violenta e ele criava o filho de uma forma muito violenta também. E ele me falou, cara, pela primeira vez eu ouvi que existe uma possibilidade de eu criar meu filho de forma não violenta, cara. Obrigado. Ele não sabia, ele achou que era... ninguém nunca tinha dito para ele que é possível você criar uma criança sem você bater agressivamente, sem você castigar perversamente o filho. E isso eu acho revolucionário, eu acho profundamente revolucionária a ideia da gente criar crianças com menos trauma, se possível sem trauma, mas vamos pôr aí menos trauma, e a gente vai ter uma sociedade menos violenta no trânsito, menos violenta em empresas, menos violenta na rua. Nunca vi uma pessoa feliz, nunca vi uma pessoa respeitada, nunca vi uma pessoa que se sente um ser humano digno, roubar um banco, agredir uma pessoa, brigar no trânsito. A gente coloca nesses lugares, né, nossos traumas vão para esses lugares de violência na sociedade. E uma forma da gente diminuir a violência, a agressividade, diminuir índices terríveis que a gente tem, é tratar esses traumas, é olhar para dentro. O problema não está fora. E fazer diferente o que aconteceu conosco, né? Então, se algo nos nossos criadores, assim como você cresceu sem o pai, quantas pessoas acontece algo e existem 2 caminhos, né, Marcos? Ou você vai repetir a sua infância, adolescência, os seus criadores, ou você decide o quê? Eu vou fazer diferente, eu vou fazer totalmente ao contrário. Não ganhei amor, então eu vou dar amor, eu vou ser amor, né? Não tive um pai presente, então eu serei um pai presente. Então eu queria te parabenizar por esse movimento, te dizer que você com certeza influencia muitos homens, muitas famílias, muitas mulheres, e é uma felicidade ter você aqui conosco, uma ótima palestra para nós. E queria aí que você falasse para as manas e para os nossos irmãos que estão ouvindo um último recado assim do Marcos Piangers para essa galera que está nos assistindo. Bom, manas, a gente precisa se entender. O homem precisa desenvolver um idioma que consiga entender o que vocês falam. E muitas vezes o homem ele se enxerga, se constrói na sua masculinidade olhando outros homens. Então, contem comigo nessa luta aí para realmente conectar o homem com a sua melhor versão, a versão mais saudável, mais feliz, mais conectada, mais próxima das coisas que realmente deixam a gente feliz a longo prazo, que é afetos, família reunida, bastante amigo, saber falar das suas emoções e respeitar seus sentimentos. Então, vamos juntos, né, mudar o mundo. De numa mãos conversa dadas, de cada vez. de mãos dadas exatamente. nesse elo, né?
esse elo de potência, de força, de amor e um do lado do outro, né? Ai, muito obrigada!